Olá amigo, olá amiga, hoje é domingo, dia 22 de dezembro do ano de 2024. Que Deus esteja com você, te abençoando e guardando, para que a gente possa concluir esse ano e concluir nossos estudos na santa paz de Deus. Eu fico muito feliz com o nosso desenvolvimento aqui no canal, por você estar com a gente. E hoje o nosso tema é Encontro na Galileia, e eu quero contar uma historinha para você. Senta que lá vem a história. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos no Mar da Galileia. Quando os discípulos começaram o seu ministério com Jesus, eles se encontraram com ele ali no mar, pescando. Os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Estavam ali Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, nós tínhamos André, pessoas ali que foram chamadas no seu início de ministério para estar com Jesus. E agora que Jesus havia concluído a sua obra, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus estava ali entre o céu e a terra, aparecendo muitas vezes para os discípulos. Agora, no finalzinho, ali no Evangelho de João, os últimos capítulos, Jesus se apresenta mais uma vez para os discípulos no Mar da Galileia. Pedro e alguns discípulos tiveram a ideia de voltar para pescar. Talvez para passar o tempo, eu não sei. Era uma coisa que eles fizeram a vida inteira, então era uma coisa que eles gostavam. E eles foram pescar, lá no Mar da Galileia. Só que, mais uma vez, eles ficaram a noite inteira e eles não pescaram nada. E quando já estava raiando o dia, eles viram lá longe na praia uma pessoa, um homem, que pediu para eles voltarem a colocar suas redes no mar, do lado direito, que eles conseguiriam então pescar. E acontece exatamente isso que você está pensando. As redes se encheram de peixes e mais uma vez a história se repete. Ali do começo do ministério e também agora do final do ministério, era Jesus que estava ali na praia e pediu para que eles pescassem. Era como se Jesus estivesse recomeçando com eles, preparando eles agora para esse momento em que ele não estaria mais com eles. Então eles reconhecem Jesus. Pedro, naquele intuito ele era muito impulsivo, então ele se jogava, e literalmente ele se jogou ali na água para nadar até Jesus. Os outros discípulos pegaram um barquinho e foram atrás. Todos eles se encontraram na praia. Jesus estava ali com alguns peixinhos e alguns pães preparados para eles, e Jesus disse para eles pegarem então aqueles peixinhos que eles haviam trazido e então finalmente fazerem essa refeição, esse café da manhã juntos. E eu quero que você leia comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 15, que diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você não está entendendo, você me ama? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. A consciência dele estava super pesada. Ele estava com muita culpa no coração dele. Então era difícil para ele encarar Jesus, Então Jesus precisava recomeçar com Pedro. Por isso Jesus fez essa pesca de novo, que foi o momento em que Pedro voltou para Jesus, para se tornar um pescador de homens lá no passado, 3 anos atrás, onde Jesus fez a pesca maravilhosa e Pedro se entregou para Jesus. E agora Jesus faz a mesma coisa para chamar Pedro de volta. Vai lá no marquinho, vai lá no mar, vai lá na praia e pergunta para Pedro 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhinhas. Foi o que Jesus falou 3 vezes para Pedro. Na 3ª vez, Pedro fez o seguinte, olha a resposta que ele deu. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Olha que bacana, olha que maravilhoso, Restituído ao ministério dos apóstolos. Agora Pedro estava de volta. Só que Jesus fez uma coisa, Jesus foi além. Jesus disse para Pedro algo que aconteceria no futuro, algo que ele não esperava talvez naquele momento, para que ele tivesse certeza realmente do caminho que ele estava seguindo ao lado de Jesus. E diz assim o verso 18 do capítulo 21. Em verdade te digo. Lembram? Quando Jesus fala em verdade te digo, é porque é alguma coisa muito importante. E ele fez isso para Pedro. Que quando eras mais moço, tu te cingias, quer dizer, você se vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Então, quando você era jovem, você se vestia, você ia para onde você queria, você fazia o que você queria da sua vida. Mas, porém, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres.
Aí o verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Então Jesus falou para Pedro, Pedro, olha, eu vou te colocar de volta no ministério, mas você tem que ficar ciente de que ao me seguir, ao seguir o meu caminho, um dia você vai ser preso. Um dia vão colocar roupas de prisão em você. Um dia vão te levar para um lugar que você não quer ir, que é o lugar onde vão te executar. Mas a única coisa que eu posso dizer para você, Pedro, segue-me. E Pedro seguiu Jesus. Pedro entendeu qual era a sua mensagem, qual era o plano de Deus para a sua vida. Pedro sabia que ele teria que proclamar a mensagem de Deus e que um dia ele seria então morto, executado, por fazer o que era a vontade de Deus. E você, será que a gente está disposto a fazer a vontade de Deus? Seguir o caminho dele, seja o que for? Lembram-se, o plano de Deus ele é sempre melhor. Mesmo que às vezes pareça que não é. Porque Deus tem um propósito para a minha vida e um para a sua vida. Deus é bom e todas as ações de Deus são ações de amor e misericórdia. Pedro, ele aceitou o chamado e seguiu ao lado de Jesus. Ele pagou o preço. A história nos diz que Pedro, quando já era idoso, quando estava na cidade de Roma, pregando o Evangelho, fundando talvez a primeira igreja em Roma, até os católicos romanos, nossos irmãos acreditam que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, né? O primeiro ali ancião de Roma. Por isso que o Papa hoje tem a cadeira de Pedro, né? Porque seria a cadeira do bispo que se seguiu, né? Essa é a ideia católica, mas a ideia da história que nos apresenta é que Pedro, ali em Roma, ele pregou a mensagem de Jesus. Então Pedro foi levado à prisão. E finalmente Pedro foi condenado à morte. A morte romana, a morte da cruz. Pedro foi crucificado, mas ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. E sabe como que ele morreu? Crucificado de cabeça para baixo, de uma forma terrível. Pedro sofreu muito, porque ele entendeu que devia pagar com a vida por estar ao lado de Jesus, que pagou a vida por nós, pela nossa salvação. Pedro aceitou o chamado até o final e morreu com dignidade, como um servo de Deus. E o nosso convite, o convite de Deus para você e para mim hoje, é que a gente aceite o chamado, segue-me. Seja o que for, aconteça o que acontecer, assim como os muitos mártires morreram na história, mas tiveram a sua coroa de glória garantida. Jesus garante para a gente a vitória no final da batalha desse mundo. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. E estamos dispostos, Pai, a fazer o nosso melhor por Deus. Nos capacite, nos fortaleça, para que sigamos o Teu caminho até o fim. Porque o prêmio da coroa, da glória, está aguardando a gente quando a gente terminar nossa caminhada, nosso percurso aqui nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque estarás conosco sempre em todo o caminho, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.